Asterisco asterisco alguma coisa vem mudando no transporte global há anos. Asterisco asterisco. Novos projetos de aeronaves. Novas cadeias de suprimentos. Novas rotas de voo. A maior parte disso aconteceu longe dos holofotes, em silêncio. Agora, a China apresentou uma plataforma de transporte de nova geração. Ela não chegou com estardalhaço. Chegou com um timing específico. E o timing quase sempre revela mais do que os anúncios oficiais. A verdadeira pergunta não é o que foi lançado, mas por que estava pronto agora. Asterisco asterisco a mudança não começou com uma manchete. Asterisco asterisco. Começou com pequenas atualizações. Anúncios discretos. Cobertura de rotina. Por anos, a China vinha investindo em sistemas de transporte pesado. Programas de aeronaves de grande porte foram introduzidos um a um. Frotas de carga se expandiram de forma constante. Unidades de logística militar começaram a receber plataformas mais novas, projetadas para maior alcance e capacidade de carga. Nada disso parecia dramático. Muitos países modernizam suas frotas de transporte com o tempo. Parecia parte do crescimento natural. Mas, com o tempo, um padrão começou a se desenhar. Centros de pesquisa intensificaram o foco em tecnologia de motores. Relatórios mencionavam esforços para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Engenheiros trabalharam para melhorar a eficiência de combustível e a potência. Esses detalhes apareciam em revistas técnicas, não em manchetes de primeira página. Pareciam metas industriais de longo prazo, não pontos de virada estratégicos. Ao mesmo tempo, as linhas de produção doméstica se expandiram. Instalações de montagem foram modernizadas. Cadeias de suprimentos foram ajustadas para suportar uma produção maior. Não foi uma expansão barulhenta. Foi cuidadosa. Controlada. Passo a passo. Sistemas de navegação por satélite também melhoraram. Maior precisão no posicionamento significava que as aeronaves podiam operar com mais independência. Redes de comunicação foram fortalecidas. Softwares de logística se tornaram mais avançados. Cada atualização parecia pequena isoladamente. Mas, juntas, mostravam algo mais profundo, um sistema se preparando para ganhar escala. Aeronaves de transporte são frequentemente mal compreendidas. Elas não atraem a mesma atenção que os caças. Não aparecem em demonstrações aéreas dramáticas com curvas fechadas e exibições de velocidade. No entanto, são a espinha dorsal da mobilidade. Transportam tropas. Levam ajuda humanitária. Entregam maquinário pesado através de continentes. Permitem resposta rápida durante desastres naturais. De maneiras discretas, elas representam alcance. E alcance reflete confiança. Construir esse tipo de capacidade exige paciência. Requer força industrial, tripulações treinadas, redes de manutenção e motores confiáveis. Não pode ser apressado. Quando o desenvolvimento continua ano após ano, sem pausa, isso sugere planejamento de longo prazo, e não sinalização de curto prazo. Observadores conseguiam ver as peças se formando. Um programa de aeronave de transporte ganhando maturidade. Motores nacionais se aproximando do uso operacional. Prazos de produção encurtando. Exercícios de treinamento aumentando em complexidade. Nada parecia urgente. Parecia constante. Essa constância pode ter sido o sinal mais importante de todos. No passado, o progresso no transporte aéreo pesado dependia frequentemente de tecnologia externa. Certos componentes vinham do exterior. Alguma experiência exigia parcerias. Mas, à medida que as alternativas domésticas melhoravam, a dependência diminuía lentamente. Essa mudança não foi anunciada com linguagem forte. Ela se refletiu em decisões de compras e atualizações técnicas. E, ainda assim, a atenção permaneceu limitada. Parte da razão pode ter sido a familiaridade. A China modernizou muitos setores nas últimas 2 décadas: poder naval, infraestrutura, tecnologia espacial. O desenvolvimento de aeronaves de transporte parecia mais um capítulo nessa tendência mais ampla. Não parecia disruptivo.
Parecia esperado. Mas expectativas às vezes podem esconder o impulso. A capacidade de transporte muda a rapidez com que uma nação pode agir além de suas fronteiras. Isso molda os tempos de resposta. Afeta a presença regional. Influencia como parceiros e rivais calculam a distância. Esses efeitos não aparecem da noite para o dia. Eles se acumulam silenciosamente. Os sinais estavam visíveis para quem observava de perto. Imagens de produção. Filmagens de testes. Pistas de pouso se expandindo. Exercícios logísticos crescentes. Nada disso sinalizava transformação imediata. No entanto, apontava para algo amadurecendo abaixo da superfície. O movimento foi paciente, consistente, quase disciplinado em seu ritmo. E talvez seja por isso que foi fácil ignorar. Asterisco se os sinais estavam presentes há anos, vistos em atualizações técnicas e expansões de fábricas, por que passaram sem atenção mais profunda? Os sinais estavam lá, asterisco. Eles não estavam escondidos. Eram apenas silenciosos. Durante os mesmos anos em que os programas de transporte se expandiam, a atenção global estava fixada em outro lugar. Tensões comerciais dominavam as manchetes. Restrições a semicondutores criavam novos atritos. Movimentos navais em águas disputadas atraíam análises constantes. Em comparação, o desenvolvimento de aeronaves de carga parecia técnico e lento. Não carregava a mesma urgência. Plataformas de transporte pesado raramente geram imagens dramáticas. Elas não simbolizam confronto. Simbolizam logística. E logística muitas vezes parece processual, não estratégica. Havia também uma suposição de longa data em muitos círculos políticos. A capacidade de transporte aéreo estratégico estava associada a potências estabelecidas há décadas. Os Estados Unidos, por exemplo, construíram sua mobilidade global em torno de aeronaves como o C-17 Globemaster III. Essa plataforma se tornou uma referência para transporte pesado de longo alcance. Sua confiabilidade e histórico de implantação global criaram um padrão que poucos acreditavam poder ser igualado rapidamente. Por causa disso, as comparações muitas vezes militavam contra a urgência. Analistas mediam os novos desenvolvimentos em relação a décadas de experiência operacional em outros lugares. A lacuna parecia grande. Então a discussão permaneceu moderada. Outro fator foi o ceticismo técnico. Projetos de transporte anteriores enfrentaram limitações de motor. Alguns dependiam de sistemas importados. Dúvidas foram levantadas sobre o desempenho de longo prazo e a escala de produção. Essas dúvidas não eram infundadas. Programas de aeronaves de grande porte são complexos. Atrasos são comuns. Metas de desempenho são difíceis de alcançar. Então, o progresso foi interpretado como incremental e não transformador. Enquanto isso, a cobertura jornalística se concentrava em tecnologias mais visíveis. Mísseis hipersônicos. Inteligência artificial. Lançamentos espaciais. Esses carregavam peso simbólico. Aeronaves de carga pesada não. Elas operam silenciosamente. Movem-se em velocidade constante. Raramente representam espetáculo. Houve também o fator tempo. O desenvolvimento aconteceu gradualmente, ao longo de muitos anos. Nenhum avanço isolado forçou uma reavaliação. Em vez disso, as melhorias se acumularam. A capacidade de carga melhorou ligeiramente. O alcance se estendeu. Os componentes nacionais aumentaram. Cada mudança parecia modesta. Juntas, formaram uma base mais sólida. Mas bases raramente são dramáticas. Na análise estratégica, a atenção muitas vezes segue a crise. Se uma capacidade não está ligada a um confronto imediato, ela pode permanecer secundária. Aeronaves de transporte, por natureza, apoiam outros sistemas. Elas possibilitam a presença. Não a criam sozinhas. Esse papel indireto pode ter tornado seu crescimento menos urgente. Havia também confiança nas estruturas globais existentes. Redes de transporte aéreo e alianças estabelecidas há muito tempo criaram uma sensação de estabilidade.
Mesmo que outro país melhorasse sua frota, presumia-se que o equilíbrio permaneceria em grande parte inalterado. As vantagens de mobilidade eram vistas como duráveis. Mas a durabilidade pode diminuir lentamente. A expansão silenciosa de instalações de pesquisa. O teste constante de motores aprimorados. O aumento gradual nas taxas de produção. Nenhum desses desenvolvimentos precisava de manchetes para continuar. Eles avançaram independentemente da atenção externa. E talvez esse fosse o objetivo. Quando a mudança se desenrola sem barulho, ela raramente convida a uma reação imediata. Torna-se parte do cenário. Parece rotina. Até que a escala se torne mais difícil de ignorar. Quando a discussão mais ampla começa, o trabalho de base já pode estar concluído. O que parecia modernização constante pode agora refletir algo mais deliberado. Mas a questão mais profunda permanece. O que exatamente separa esta nova geração dos esforços anteriores que pararam ou desaceleraram? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever. ***, a diferença não apareceu de uma só vez, ***. Tornou-se visível através do refinamento. Programas de transporte anteriores mostraram ambição. Eles introduziram estruturas maiores e melhor capacidade de carga. Mas muitas vezes dependiam de fornecedores estrangeiros de motores ou componentes externos. Essa dependência criava limites. Os prazos de produção eram vulneráveis. A expansão em longo prazo permanecia incerta. Esta nova geração parece ter superado essa fase. O desenvolvimento de motores mudou para um controle doméstico mais forte. Relatórios indicam melhorias no desempenho de potência e na eficiência de combustível. Esses detalhes podem parecer técnicos. Mas na aviação de transporte pesado, os motores definem a confiabilidade. Eles determinam até onde uma aeronave pode viajar quando totalmente carregada. Eles moldam a frequência com que a manutenção é necessária. Eles afetam se a produção pode aumentar sem atrasos. A integração doméstica muda os cálculos de risco. Se menos peças críticas vêm do exterior, a vulnerabilidade a restrições de exportação diminui. Essa mudança não garante independência, mas sinaliza a intenção. Há também uma diferença na filosofia de design. Em vez de focar apenas na capacidade de carga, a nova plataforma parece construída para a flexibilidade. O transporte aéreo estratégico continua sendo central. No entanto, a estrutura sugere adaptabilidade. Implantação rápida de tropas. Missões de ajuda humanitária. Transporte de equipamentos por longas distâncias sem escalas intermediárias. Alguns analistas até discutiram possíveis variantes de reabastecimento aéreo no futuro, embora tais passos exijam modificação adicional. Essa abordagem multifuncional reflete maturidade. Sugere planejamento além de um único perfil de missão. A infraestrutura de produção também parece mais estável. Programas anteriores enfrentaram incertezas sobre a produção de longo prazo. Agora, as instalações de montagem parecem preparadas para uma fabricação constante, em vez de lotes limitados. Exercícios de treinamento se expandiram. Unidades operacionais realizam missões de maior alcance. Esses padrões sugerem confiança na resistência, não experimentação. A mudança não é apenas técnica. É sistêmica. Sistemas de navegação por satélite, softwares de logística e redes de coordenação de comando melhoraram junto com a própria aeronave. Uma plataforma de transporte não opera sozinha. Ela funciona dentro de uma estrutura de apoio mais ampla. Quando essa estrutura se fortalece, a velocidade de resposta melhora. E velocidade muda a percepção. Outra mudança sutil envolve o timing. O lançamento de uma nova geração de transporte não ocorre isoladamente. Ele surge após anos de trabalho de base incremental. Quando os motores amadurecem ao mesmo tempo em que as cadeias de suprimento se estabilizam e as linhas de produção se expandem, isso indica alinhamento. Alinhamento raramente acontece por acidente. Esforços anteriores podem ter mostrado potencial. Esta geração sugere consolidação. Essa consolidação reduz certas lacunas.
Não necessariamente para igualar frotas estabelecidas há muito tempo em outros lugares, mas para diminuir a distância em aspectos mensuráveis. As margens de carga aumentam. O alcance se estende. Os ciclos de manutenção melhoram. Essas melhorias não são simbólicas. São práticas. E a força prática muitas vezes remodela as discussões de planejamento silenciosamente. Observadores podem debater comparações de desempenho. Eles podem questionar a escala. Mas a mudança mais importante está na sustentabilidade. Se a produção puder continuar consistentemente, ano após ano, a capacidade se acumula. Ela deixa de ser experimental e começa a se tornar estrutural. A capacidade estrutural influencia como outras potências calculam a mobilidade. Afeta a rapidez com que os ativos podem ser reposicionados. Altera as suposições sobre os tempos de resposta em regiões distantes. A diferença, então, pode não ser um único recurso inovador. Pode ser a combinação de independência, flexibilidade e produção sustentada. E quando tais combinações aparecem, instituições além da aviação começam a perceber. Porque uma vez que a capacidade se torna confiável, as reações geralmente seguem, embora raramente em público. Asterisco asterisco a resposta não veio em discursos asterisco asterisco. Apareceu em revisões. Avaliações internas. Ajustes silenciosos. Quando uma nova geração de transporte entra em serviço, ela não muda imediatamente o equilíbrio. Potências estabelecidas raramente reagem apenas a anúncios. Elas reagem a padrões. Números de produção. Frequência de implantação. Escala de treinamento. Nos Estados Unidos, a mobilidade estratégica muito depende de aeronaves como o C-5 Galaxy e o C-17 Globemaster III. Essas plataformas construíram décadas de confiança operacional. Elas moveram equipamentos através de oceanos. Apoiaram implantações rápidas durante conflitos e desastres. Com o tempo, elas moldaram suposições sobre alcance e velocidade de resposta. Essas suposições formam a espinha dorsal dos modelos de planejamento. Quando outra nação fortalece sua própria capacidade de transporte aéreo pesado, mesmo gradualmente, os analistas começam a recalcular os prazos. Com que rapidez as forças podem se mover? Até onde podem viajar sem escalas? Quão sustentável é o transporte de longo alcance em missões repetidas? Essas perguntas raramente vêm à tona no debate público. Elas aparecem em documentos de planejamento de defesa e previsões de compras. Elas moldam discussões orçamentárias silenciosamente. Há também uma reação simbólica. O transporte aéreo estratégico representa mais do que transporte. Ele sinaliza presença global. Quando aeronaves de carga pesada pousam em regiões distantes, demonstram capacidade sem confronto. Esse sinal tradicionalmente favoreceu frotas estabelecidas. Uma redução da lacuna não elimina essa vantagem, mas complica a exclusividade. Exercícios podem se ajustar em resposta. Cenários de simulação se tornam mais detalhados. O planejamento de contingência se expande. Nada disso confirma alarme. Reflete consciência. Outra camada de reação envolve política industrial. Se uma plataforma de transporte concorrente ganha confiabilidade e interesse de exportação, os mercados aeroespaciais mudam sutilmente. Parcerias evoluem. Decisões da cadeia de suprimentos mudam. Fabricantes estabelecidos monitoram esses movimentos cuidadosamente. A concorrência no transporte aéreo pesado tem sido historicamente limitada. Um novo entrante estável altera as expectativas de longo prazo. A resposta, no entanto, permanece comedida. Declarações públicas muitas vezes enfatizam a confiança nos sistemas existentes. As atualizações das frotas atuais continuam. Os programas de modernização prosseguem conforme o planejado. Essa estabilidade externa é intencional. A postura estratégica raramente muda visivelmente nos estágios iniciais. No entanto, os cálculos internos podem ser mais matizados. Mobilidade define flexibilidade. Flexibilidade influencia a dissuasão. Se outra nação aumenta sua capacidade de projetar apoio logístico através de regiões,
Mesmo que modestamente, isso afeta como os cenários são modelados. Não dramaticamente. Não da noite para o dia. Mas incrementalmente. E a mudança incremental se acumula. Potências estabelecidas entendem que a capacidade de transporte é construída ao longo de anos. Elas também entendem que, uma vez que as linhas de produção se estabilizam e as tripulações ganham experiência, a expansão se torna mais fácil. O que começa como paridade em papéis limitados pode se expandir para uma capacidade mais ampla. Portanto, a reação não é alta. É analítica, observadora, estruturada. Os ajustes mais reveladores podem não aparecer nas manchetes. Eles podem aparecer em realocações orçamentárias, expansões de treinamento ou foco renovado em programas de desenvolvimento de motores. Porque quando as margens de mobilidade começam a diminuir, o planejamento não pode permanecer estático. E à medida que essas respostas internas tomam forma, a pressão começa a se estender para além da própria aviação, para cadeias de suprimentos, alianças e confiança estratégica de longo prazo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever. A aeronave em si é apenas parte da história. Por trás dela, existe uma rede. A capacidade de transporte pesado depende de motores, eletrônicos, materiais, centros de treinamento e hubs de manutenção. Depende de fornecedores estáveis. Quando esses fornecedores são nacionais, a pressão muda. A dependência diminui. As opções aumentam. Por anos, a produção aeroespacial global dependeu de componentes compartilhados e parcerias transfronteiriças. Motores construídos em um país. Avionicos montados em outro. Materiais provenientes de várias regiões. Esse sistema criou eficiência. Também criou vulnerabilidade. Quando uma plataforma de transporte avança em direção a uma maior integração doméstica, ela muda essa equação. A menor dependência de fabricantes estrangeiros de motores reduz a exposição a controles de exportação. Menos componentes importados significam menos aprovações externas. Os cronogramas de produção se tornam mais difíceis de interromper. Isso não remove todo o risco, mas estreita os pontos de alavancagem. As alianças são moldadas pela capacidade. Nações muitas vezes fazem parcerias com aqueles que podem fornecer apoio rapidamente em momentos de necessidade. Aeronaves de transporte pesado desempenham um papel silencioso, mas poderoso, nessa confiança. Elas transportam suprimentos médicos após terremotos. Transportam unidades de engenharia durante enchentes. Entregam equipamentos para estabilizar regiões frágeis. Confiabilidade constrói reputação. Se um país fortalece sua capacidade de transporte independente, ganha mais liberdade para escolher quando e onde fornecer assistência. Essa flexibilidade afeta a diplomacia. Muda como os parceiros avaliam a estabilidade de longo prazo. Há também pressão industrial. As cadeias de suprimentos aeroespaciais são competitivas e sensíveis. Se uma nova geração de plataforma de transporte provar ser durável e econômica, alguns países podem considerar opções de compra. Mesmo um interesse limitado de exportação pode mudar as expectativas no mercado. Os produtores estabelecidos observam isso atentamente. As cadeias de suprimentos não se movem rapidamente. Elas respondem ao longo do tempo. Os contratos se ajustam. As parcerias são reconsideradas. O investimento em pesquisa segue os pontos fortes emergentes. Essas mudanças geralmente começam silenciosamente, com estudos de viabilidade e conversas exploratórias, em vez de anúncios públicos. Outra forma de pressão envolve a percepção. Aeronaves de transporte simbolizam alcance sem agressão. Elas demonstram a capacidade de agir longe do território de origem. Quando essa capacidade se expande, mesmo moderadamente, influencia os cálculos regionais. Vizinhos observam. Parceiros avaliam a confiabilidade. Concorrentes medem os prazos. A pressão se constrói não através do confronto, mas através da comparação. Se uma nação pode mover equipamentos pesados através de continentes com eficiência crescente, outros devem avaliar sua própria prontidão.
Essa avaliação pode levar a novos investimentos ou alianças mais profundas. Também pode criar tensão sutil em parcerias existentes. E à medida que as cadeias de suprimentos e alianças se ajustam silenciosamente, o desenvolvimento se torna mais difícil de tratar como modernização de rotina. Porque a confiabilidade, uma vez comprovada, remodela as expectativas. E as expectativas, uma vez alteradas, raramente retornam ao seu estado anterior. *** Por muito tempo, o progresso permaneceu técnico. ***. Viveu em relatórios, em imagens de fábricas, em voos de testes silenciosos. Mas chega um ponto em que o progresso constante se torna escala visível. Os números de produção começam a importar mais do que protótipos. Os exercícios de treinamento crescem. As aeronaves aparecem com mais frequência em operações regionais. Imagens de satélite mostram instalações expandidas. Pistas de pouso se alongam. Hangares de manutenção se multiplicam. Esses sinais não são dramáticos. São mensuráveis. Quando o crescimento mensurável continua sem interrupção, a atenção segue. A discussão lentamente muda da capacidade para a escala. Uma aeronave prova o sucesso do projeto. Uma frota prova a estabilidade industrial. Se as linhas de produção operam sem problemas ano após ano, a confiança aumenta. As tripulações ganham experiência. As cadeias logísticas amadurecem. Os estoques de peças de reposição se expandem. O que antes parecia experimental começa a parecer permanente. E a permanência muda a percepção. Observadores internacionais começam a fazer perguntas práticas. Quantas unidades estão sendo construídas por ano? Até onde podem viajar totalmente carregadas? Que regiões estão incluídas nas rotas de treinamento padrão? Estas não são perguntas emocionais. São perguntas de planejamento. Perguntas de planejamento têm peso. Há também visibilidade nas operações. Quando aeronaves de transporte pesado pousam em regiões distantes para exercícios conjuntos ou missões humanitárias, elas se tornam símbolos públicos de alcance. Cada pouso é comum. No entanto, a repetição constrói familiaridade. A familiaridade constrói reconhecimento. O desenvolvimento não pode mais permanecer confinado aos círculos técnicos. Outro fator é a sinalização industrial. Produção estável implica financiamento estável. Financiamento estável sugere compromisso de longo prazo. Compromisso de longo prazo indica que o programa não é um experimento temporário. É parte de uma estratégia mais ampla. Essa percepção geralmente se espalha lentamente. Planejadores de defesa começam a incorporar a capacidade de transporte atualizada em modelos de cenário. Analistas comparam tempos de resposta entre regiões. A cobertura da mídia se torna mais frequente, embora ainda moderada. A narrativa passa de capacidade emergente para presença estabelecida. Essa mudança é sutil, mas importante. Plataformas de transporte moldam a velocidade. A velocidade molda as expectativas. Se uma nação pode responder mais rapidamente a crises ou reposicionar ativos com eficiência, outros atores ajustam suas próprias suposições. Atrasos antes considerados inevitáveis podem não ser mais aplicáveis. E uma vez que as expectativas mudam, elas raramente retornam aos níveis anteriores. O desenvolvimento também se cruza com tensões geopolíticas mais amplas. Em períodos de incerteza global, a mobilidade se torna mais valiosa. O transporte aéreo pesado fornece opções sem escalada. Permite presença visível sem confronto direto. À medida que a produção continua e o alcance operacional se expande, torna-se mais difícil descrever o programa como modernização de fundo. Ele começa a influenciar como as regiões calculam distância e tempo. Não alto, não dramaticamente, mas constantemente. E à medida que o crescimento constante se torna mais difícil de ignorar, a atenção naturalmente se volta para o futuro. Porque se esse ritmo continuar, as implicações dependerão menos do que foi construído, e mais do que será sustentado. *** Neste estágio, a aeronave não é mais o único foco ***. O foco real torna-se a continuidade.
Uma única plataforma pode sinalizar ambição. Uma frota constante sinaliza a estrutura. O impacto futuro desta nova geração de transporte dependerá de a produção permanecer consistente ao longo do tempo. A estabilidade industrial importa mais do que anúncios. Ela revela compromisso. A confiabilidade do motor será observada de perto. Aeronaves de transporte pesado operam sob carga extrema. Longas distâncias. Climas variáveis. Ciclos de estresse repetidos. Se os motores nacionais mantiverem o desempenho sem contratempos frequentes, a confiança se aprofunda. Se os ciclos de manutenção encurtarem e as taxas de prontidão permanecerem altas, a credibilidade cresce silenciosamente. A escala é outro fator. Um número limitado de aeronaves pode atender às necessidades regionais. Uma frota maior pode influenciar a mobilidade global. Observadores medirão a produção cuidadosamente. Quantas aeronaves entram em serviço a cada ano? Com que rapidez novas tripulações são treinadas? Com que rapidez os hubs logísticos se expandem? Esses detalhes indicam a direção. O interesse de exportação também pode moldar o resultado. Se nações parceiras considerarem a compra ou acordos de cooperação, a influência se estende para além das fronteiras nacionais. Mesmo um interesse estrangeiro limitado sinaliza confiança na confiabilidade. A confiança, uma vez estabelecida, fortalece a reputação. Há também a questão do equilíbrio. Por décadas, o transporte aéreo estratégico esteve intimamente associado a plataformas como o C-17 Globemaster III. Essa associação criou um sentimento de exclusividade. Se outra nação reduz a lacuna de capacidade, a exclusividade diminui. Não desaparece, mas se ajusta. O ajuste é muitas vezes mais importante do que a substituição. Os Estados Unidos mantêm vasta experiência, bases globais e redes logísticas maduras. Esses pontos fortes não desaparecem porque outra plataforma entra em serviço. Mas os cálculos estratégicos podem se tornar mais competitivos. Modelos de planejamento que antes pressupunham uma ampla margem de mobilidade podem agora considerar prazos mais apertados. A concorrência no transporte aéreo pesado não é sobre confronto dramático. É sobre produção sustentada. É sobre qual nação pode manter a produção sem interrupção, treinar tripulações eficientemente e apoiar operações de longa distância consistentemente. Consistência define influência. Se a produção permanecer estável e a integração continuar melhorando, a mobilidade se expandirá silenciosamente. Cada aeronave adicional fortalece o alcance. Cada missão bem-sucedida constrói confiança institucional. Ao longo dos anos, o crescimento incremental se acumula. O futuro dependerá da paciência. Dependerá de saber se o investimento continuará durante períodos de pressão econômica. Dependerá de saber se os contratempos tecnológicos serão gerenciados com calma, em vez de ampliados publicamente. Dependerá de saber se as alianças interpretarão a crescente capacidade de transporte como estabilidade ou competição. Nenhum desses resultados é predeterminado. A capacidade de transporte pesado cresce em camadas. Uma camada sustenta a próxima. Quando camadas suficientes se acumulam, a estrutura parece sólida. Algo vem sendo construído silenciosamente por anos. Agora a base parece estabelecida. O que permanece incerto não é se a mudança começou, mas até onde a produção sustentada permitirá que ela chegue. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever.